Bom dia a todas, bom dia a todos. Em nome da ANAP, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nós tomamos a decisão de construir uma publicação nova que pudesse atender a essa natural ansiedade e curiosidade de todo o setor de saúde suplementar sobre a evolução dos números. Como sabem, a ANAP tem uma publicação anual, o Observatório ANAP, que traz uma avaliação de 12 meses, entre outros aspectos, das questões econômico-financeiras do setor de saúde suplementar. Mas é tão grande a curiosidade, é tão grande a necessidade de acompanhar de forma mais presente esses números, que nós achamos interessante lançar uma nova publicação, o Balanço Observatório ANAP, que a cada 3 meses vai trazer os números sobre a situação da saúde suplementar, usando três fontes: os dados da própria ANS, os dados através do indicador da ANAP e também a importantíssima parceria da respeitada consultoria Arquitetos da Saúde, liderada pelo Adriano Londres e pelo Luiz Feitosa. Então, fizemos aí essa parceria, lançamos o primeiro balanço, que está tendo uma repercussão muito boa, e a cada balanço publicado faremos, a começar por hoje, um evento onde se discutirá a situação com os olhos postos nos números daquele trimestre. Então, essa é a ideia de hoje: tentar buscar respostas sobre perguntas essenciais relacionadas a reajuste, sinistralidade, fluxo de caixa para os prestadores de serviço, enfim, os números da situação de saúde suplementar. Eu gostaria de também dizer que todos que desejarem fazer perguntas se organizem, coloquem, por favor, as suas perguntas no chat. Nós já temos, nesse momento, 151 pessoas participando, então, por favor, coloquem aí as suas perguntas. Eu gostaria de convidar o Feitosa para a gente começar por ele, com uma breve exposição sobre o que os números do trimestre permitem apontar. Só que nós estamos com um problema, porque caiu a ligação, a conexão com o Feitosa. Como para tudo tem remédio, vamos inverter a ordem e começar, Adriano, por ti, fazendo a seguinte pergunta. A maioria das pessoas tem brincado com o idioma português e tem dito que 2024 vai despiorar em relação a 2023, ou seja, não será tão ruim quanto 23, mas também não será lá muito maravilhosamente bom em relação a 23. Essa é também a tua opinião? Como vai ser 24? Obrigado, Brito. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. 2024 será extremamente desafiador, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só fazendo uma parte, teve um pico de luz, Feitosa já está voltando. A gente tem. O que a gente costuma dizer é o seguinte, Brito: a área da saúde não dá saltos. Então, dificilmente, como você colocou, se sai do ano ruim, como foi em 23, para um ano bom em 24. Né? Ele pode ser um pouco menos pior, e quando eu falo menos pior, eu digo isso pelo seguinte fato: enquanto as operadoras tiverem resultado operacional negativo, isso é preocupante para a cadeia de saúde inteira. Então, eu não gostaria de chamar de um ano bom um ano de operadoras, operadores de plano de saúde, do qual dependem prestadores de serviço. Não gostaria de chamar de um ano bom um ano em que eles têm resultado operacional negativo, independente do resultado final ser positivo por conta da rentabilidade das suas reservas. O que a gente vai depender de uma série de fatores: quanto que o país vai crescer, o país tem a perspectiva de crescer, o quanto que isso vai gerar de emprego,
né? Tem a correlação com dados econômicos e sociais, o setor tem essa correlação, embora ela seja menor do que já foi no passado. Tem a ver com a capacidade do setor de gerar mais eficiência, cada um na sua, vamos dizer, no seu quadrado, né? E também tem a ver, a gente vai mostrar isso, com a capacidade de que contratantes de planos de saúde continuem conseguindo absorver reajustes. Essa é a grande verdade. O Feitosa vai mostrar que o setor tem tido reajustes na casa acima de 15%, 20% já pelo segundo, indo para o terceiro ano, né? O contratante tem sido bastante resiliente. Ter um plano de saúde se tornou, eu diria, muito mais importante a partir da pandemia, pela percepção de muitos de que a segurança deles na avaliação daqueles que fazem esse esforço, ela vem, a segurança quanto aos cuidados de saúde vem de ter um plano de saúde. Não há nenhum juízo de valor nisso, mas a gente vai mostrar também aqui quem é que tem contratado o plano de saúde. Então, Brito, depende de economia, depende de geração de emprego, depende da resiliência de quem está pagando essa conta e da sua capacidade de continuar custeando, lembrando que quem vem pagando a conta já vem adotando inúmeras medidas para acomodar esse crescimento de custos, que tem sido maior do que a capacidade de absorção de qualquer empresa. Custos em saúde crescem mais do que a capacidade de absorver das empresas, por uma questão óbvia de aumento de preço e aumento de demanda. Mas as empresas vêm nos últimos anos, Feitosa vai mostrar isso, aumentando a coparticipação, reduzindo vamos dizer, a abrangência regional de produtos, muitas vezes contratando produtos com uma acomodação de enfermaria, ou seja, adotando várias medidas que possam contribuir para que esse aumento de custos possa ser minimamente atenuado. E aí a pergunta é que outras munições esses que vêm crescendo terão daqui para frente? É uma pergunta que a gente não sabe responder, mas no final do dia eu entendo que ele será um ano sem saltos, que pode ser um pouco menos pior, mas também pode ser um pouco mais pior, vai depender dessas variáveis. Eu espero que ele seja um pouco menos pior no final do dia. Nós temos de volta o nosso Feitosa, então a ideia é de que ele, com o poder de síntese que o tornou famoso, possa apresentar aqui alguns números e imediatamente após a gente volte a debater esses números, repito, com a ideia de que possamos, ao final desse evento, transmitir a todos que dele estão participando algumas opiniões e algumas ideias sobre, afinal, como será 2024. Feitosa, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Felizmente aqui piscou a luz, mas meu backup aguentou, funcionou, consegui voltar. Felizmente. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês agora pela manhã. Esse assunto super importante e que vale a pena a gente discutir aqui essa iniciativa tão boa da ANAP, trazendo esse observatório aqui do panorama financeiro. Bom, vocês já estão vendo minha tela, pelo que eu entendi. A ideia é a gente fazer uma passada aqui breve dos indicadores e já seguir com alguns comentários. Então, só me permite, Feitosa, essas imagens que vocês estão vendo reproduzem exatamente a primeira edição do Balanço Observatório ANAP. Exatamente. E eu peguei diretamente do guia para a gente comentar mais fácil. E uma primeira consideração é em relação aos reajustes dos planos de saúde. Então, aqui nós temos uma comparação dos planos individuais versus os planos empresariais. E a gente nota que há certa correlação entre os planos individuais e os planos coletivos empresariais, ainda que em dado momento a ANS altera a sua metodologia aqui no ano de 2018, então ela começa a ter um descolamento maior desse índice, porque nos planos individuais não é apenas a variação de custo, mas entram outros fatores de performance que mitigam o índice dos planos individuais. Nos planos coletivos, o que é interessante observar é que
nós tivemos, num determinado momento, uma diminuição desse reajuste médio, a partir da pandemia, principalmente, quando a gente tem um represamento de despesas médicas. Mas, como tudo na saúde suplementar, toda vantagem é supercompensada à frente. Então, a gente tem uma queda do indicador de 12% para 10% em 2021 e depois um aumento desse indicador médio para 14%, e aí nós chegamos em novembro de 2023 com a maior alta dessa série histórica, nós já chegamos a 18,3%. É bem verdade que, em termos de metodologia, o que a gente faz aqui, diferentemente do que se pode observar no site da ANS, é que a gente divide, faz a média dos reajustes pelos contratos e não pelas pessoas, para que a gente traduza a visão do contratante do plano médico. Então, nós chegamos aqui a 18,3, esse é um indicador alarmante, preocupante. Hoje, os planos de saúde, a maioria dos contratos coletivos empresariais são contratos de pequenas e médias empresas, então elas representam aí, pelo menos, em termos de contrato, muito mais do que a metade do total de contratos coletivos. Passa de 70% aí, quase 80% dos contratos. E esses contratos menores, protegidos por uma regulação da ANS que determina que o reajuste de planos menores que 30 vidas, eles são reajustados no guarda-chuva, no pool da operadora. As grandes operadoras, boa parte delas, têm apresentado índices neste momento, e esse indicador é válido até abril deste ano, acima de 20%. Para a maioria delas, não todas. Então, esse indicador é muito puxado pelas pequenas empresas. Então, se a gente faz uma retrospectiva com mais indicadores, muito se comenta e se comemora que nós recuperamos o número que já tivemos em 2014, quando tínhamos mais que 50 milhões de beneficiários. Até o final de 2023, a gente estava com quase 51 milhões de beneficiários e a gente já ultrapassou 51 milhões agora em 2024. Entretanto, o número de operadoras cai, então nós vamos de 828 para 695, é uma queda grande de número de operadoras. Tivemos aí recentemente notícia da Unimed Rio, que sua carteira vai ser absorvida pela Federação das Unimeds do Estado do Rio de Janeiro. Então, é este o cenário que a gente vê, operadoras diminuindo, ainda esse número de 695 operadoras. Se a gente verifica as operadoras que entregam balanço, que têm beneficiários, que tem pelo menos 2.000 beneficiários, esse número cai para pouco mais de 500 operadoras. Então, é um mercado que de longe parece pulverizado, mas olhando de perto, ele tem maior concentração. Hoje, se a gente pega as 5 maiores operadoras, a gente tem aí quase 40% dos beneficiários. Então, nós temos uma consolidação cada vez maior. Entretanto, essa consolidação do mercado, e aí você verifica tanto pelo prêmio, pela receita, quanto pela despesa, o prêmio, o sinistro, enfim, que nós temos um crescimento de tal ordem que até o terceiro TRI, esse dado de 2023 é até o terceiro TRI de 23 em vários aspectos aqui, exceto vidas, eu acho. Se a gente olhar para 2022, era um mercado de 231 milhões, de 231 bilhões de reais. Em 2021 ele foi 239 bilhões. Esse é um aspecto importante também, ou seja, em 2022 nós temos um aumento do número de beneficiários e uma queda de receita. Isso chamou muito a atenção, porque os novos entrantes, provavelmente, eles entram com desconto de preço ou o downgrade experimentado nesse mercado, a redução dos planos nacionais para planos regionais, o aumento dos planos de enfermaria ou da coparticipação tem também contribuído para que a receita não crescesse na mesma proporção do número de beneficiários. A despesa, ela sempre aumenta, é bem verdade que em 2022 ela aumentou pouquíssimo,
em relação, pelo menos, às operadoras que entregam o número, 206 bilhões, mas a verdade é que é um mercado que, quando acrescentar aqui o terceiro TRI em 2023, nós vamos ter um crescimento efetivo em relação a 2022. Mas o grande ponto aqui desse indicador é olhar a sinistralidade. Esse é um mercado que se acostumou a sobreviver com 82, 85 de sinistralidade. Então, eu destaquei aqui esse indicador, porque quando a gente olha a sinistralidade, que é o quanto da receita está comprometido com despesa médica, nós temos uma correlação fortíssima entre a sinistralidade e o bottom line, o DRE, o resultado líquido das operadoras. Então, veja aqui, por muitos anos, a gente ficou entre 83 e 85 praticamente, com resultado médio aí de 2, 3%, ele vinha melhorando. Então, o resultado médio das operadoras teve aqui um auge de um pouco mais de 5% de resultado líquido. Na pandemia, a sinistralidade despenca por conta do represamento e o resultado chega a 8%. Aqui eu só estou olhando operadora de plano de saúde, sem odontologia, sem administradores de benefício. Então, no observatório, nós temos apenas as operadoras de saúde. E esse resultado ele cai em 2021 para 1,2%, porque a sinistralidade ultrapassa essa margem acostumada das operadoras, vai a 87%. Em 2022, vai a 89% de sinistralidade, e pela primeira vez, nem com aplicação financeira a gente consegue produzir como setor um resultado positivo às operadoras de plano de saúde, então fica negativo. Agora, é importante lembrar que essa sinistralidade é impactada por uma queda de receita, ainda que haja uma alta do número de beneficiários. E aí, em 2023, a gente tem um aumento da receita novamente e uma recuperação do número até o terceiro TRI. Então, o que nós entendemos é que aquela alta de reajuste observada no slide anterior está relacionada ao maior reajuste, está relacionado ao saving agora positivo novamente. Então, a forma da operadora recuperar é aplicar um reajuste mais alto, porque houve uma queda de prêmio em 2022, então não há outra maneira, não há outro mecanismo que não ajustar pelo reajuste. E ainda assim, mesmo com tudo isso, ou seja, com o maior reajuste que já chegou a 18% na média até novembro de 2023, a sinistralidade ainda está em 88%. Então, isso traz para nós uma preocupação, porque o mecanismo das operadoras é ou ajusta a despesa ou ajusta a receita para voltar a uma sinistralidade em torno de 85%, que é o número que produz algum resultado positivo no setor, ainda que ele seja muito pequeno. Então, esse quadro ele é importante porque ele traz essa correlação da sinistralidade com o resultado líquido das operadoras, e elas têm diminuído em quantidade e aumentado em número de beneficiários, a consolidação, ao mesmo tempo que uma medida para isso é aumentar o reajuste. Bom, e aí a gente olha para esse número de 2023 se perguntando quantas operadoras têm fechado um número positivo. E aí nós temos uma constatação importante que 30% das operadoras estão com o resultado operacional, o resultado final líquido negativo ainda em 2023. Então, esse quadro ele demonstra exatamente isso. Então, você tem, por exemplo, aqui 7 operadoras com resultado extremamente negativo. Você tem o maior número aqui, que são 109 operadoras, representando 22% dos beneficiários, com resultado negativo de 6,2% no seu DRE. E do lado positivo, nós temos 259 operadoras, que é o maior número, com 1 a 9% de resultado positivo, ou na média 3%, representando 58% dos beneficiários. E aí você tem algumas exceções aqui com maior resultado, essas operadoras maiores tem muito a ver com o pós-pagamento, que tem outra lógica, mas o que é importante destacar é que
22% dos beneficiários, que é a maior média, o maior número negativo aqui na série, estão ligados a 109 operadoras com resultado negativo de 6%, e 58% dos beneficiários estão ligados a 259 operadoras com resultado positivo de 3%. Então, o que a gente observa é que esse resultado positivo e negativo, se a gente ficar dando zoom no número, nós vamos chegar a um modelo de operadora mais regionalizada, com mais coparticipação presente na sua carteira, com mais plano enfermaria e com produtos que não são nacionais. Então, essas correlações, elas estão presentes e influenciando o número do resultado positivo ou negativo das operadoras. Apesar dessa fotografia em 2023, se nós retroagirmos aqui até 2021, veja que isso não é uma novidade. Em 2021, nós tínhamos 37% das operadoras com resultado negativo. Em 2022, que foi o momento em que teve uma queda de receita nas operadoras, 44% das operadoras tiveram um resultado negativo médio de 6%, enquanto que 56% um resultado positivo de 3,6%. E agora, em 2023, é a síntese do número que nós demonstramos, onde 30%, quase 31% tem resultado negativo, de menos 7%, e 70% praticamente com resultado positivo de 4%. Então, se a gente pegar a média desses 3 anos, o resultado médio das operadoras foi positivo em 1%. Esse é um cenário difícil para as operadoras que, apesar de experimentar um crescimento do número de beneficiários, não têm capturado um resultado correspondente a esse crescimento do número de vidas. Então, enquanto setor, isso não é bom para ninguém, não é bom para os beneficiários, que vem uma consolidação, uma diminuição das opções de compra, do número de operadoras, não é bom para os outros elos da cadeia, principalmente os hospitais, porque nesse cabo de guerra entre receita e despesa, também falamos aqui de represamento de contas, de glosa, etc., que é o que os hospitais acabam experimentando, né, na sua relação com a operadora. Feitosa, eu acho que você não está vendo o Brito, acho que o Brito está querendo fazer uma pergunta para você. Perdão. Por favor. Olhando para frente, olhando para 2024, o Adriano disse há pouco, com razão, esse setor não dá saltos. Então, não há como esperar que, de repente, essa situação se altere fortemente. Mas como é que você vê que a gente vai terminar 24? Eu quero lhe pressionar a fazer uma avaliação considerando todas essas variáveis, como vai ficar 24? O que você espera pela sua experiência de 24? Olha, eu gosto muito dessa máxima de que o setor não dá salto. Então, nós demoramos 5 anos para voltar a crescer de 47 milhões para voltar a 50 milhões de beneficiários que já tivemos em 2014. A nossa preocupação é muito no sentido do reajuste. Esse mercado é um mercado que cresceu agora mais recentemente, nos últimos 2 anos, calcado no PME, principalmente no segmento do microempreendedor individual. Então, 1/3 do saldo de crescimento desse mercado vem do microempreendedor e pouco mais de 50% de todas as vendas vem do PME de até 29 vidas, e são eles que têm sofrido o maior reajuste. Quando a gente faz uma projeção linear do indicador de reajuste, olhando séries históricas, a gente tem tratado disso em outros fóruns, a nossa expectativa é que nós já chegamos a 20% de reajuste médio, nós vamos ver esse número no próximo RPC, provavelmente. E se a gente não alterar essa curva, a gente passa de 20% de reajuste médio no mercado. A nossa expectativa é que
o mercado talvez não suporte esse índice tão alto e as operadoras precisarão ajustar esse número de alguma forma, acomodar de outra maneira. Então, se nada for feito, a gente fecha dezembro desse ano com o indicador próximo a 25, e eu estou falando só de progressão linear, a não ser que as operadoras comecem a flexibilizar ainda mais o produto, regionalizando ainda mais. Então, como a gente não dá salto, a expectativa é fechar esse ano com um alto reajuste nos planos coletivos. Em termos de VCMH, de variação. Perdão. Em termos de sinistralidade. Em termos de VCMH e sinistralidade, que é esse próximo quadro, nós fechamos 22 com uma VCMH baixa até de 8%. Mercado crescendo significa receita à vista e despesa a prazo. Então, a gente ainda está surfando numa onda de que, enquanto estamos crescendo, não temos o dado positivo, então temos que continuar crescendo em 2021 e vamos ter que ajustar reajuste. A VCMH, olhando para 2023, a gente tem uma parcial, ela está em 9%. E a variação de receita das operadoras já passou 12%, 13%, acho que a gente já chegou a 14% de variação. Então, se as operadoras conseguirem ajustar bem o reajuste dos planos menores, a gente tem alguma chance de fechar esse ano com uma sinistralidade mais próxima a 85%. Nós temos essa chance. Se fecharmos a 85% de sinistralidade, as operadoras voltam a ter um resultado positivo conforme a série histórica. Então, eu penso que há um risco de ultrapassarmos muitos 20% de reajuste. Entretanto, se a operadora pilotar isso bem, a gente consegue chegar aos 85% de sinistralidade e equilibrar resultado no mercado. O seu comentário me lembra aquela observação muito comum de que a dose do remédio pode muitas vezes matar, ou seja, a recomposição de caixa por parte das operadoras passa, evidentemente, por reajustes que ninguém deseja, mas que não deixam de aplicar. Só que, pelo que eu deduzo da sua colocação, o índice, a intensidade dessa política de reajuste, ela tem uma contrapartida de defesa por parte dos contratantes. E, nessa medida, aquilo que repõe caixa de um lado pode, do outro lado, gerar um ticket médio muito menor, pode gerar uma consequência que reduz receita. É isso? Sim, sim, é exatamente isso. Então, é a dose realmente. O que o mercado vai ter que fazer de ajuste de contas é que ele tem que proteger aqueles que serviram como esteio de crescimento. O principal mercado são as pequenas e médias empresas. Então, elas agora precisam ser, não vou dizer prestigiadas, mas elas precisam ser olhadas com muita atenção pelas operadoras, porque esse é o mercado de prospecção. A gente vai ver à frente que o mercado coletivo por adesão não tem crescido. O mercado de planos individuais não tem crescido. O que tem crescido são planos individuais fortemente puxados por pequenas e médias empresas. Então, elas é que precisam agora, tem que ter um certo pacto com elas para que elas sejam protegidas, porque elas é que serviram de esteio para esse crescimento do setor, que interessa a todos, obviamente, né? A gente quer que o setor cresça. Feitosa, só uma correção. Você falou plano individual, crescimento, plano empresarial de pequenas empresas. Só essa correção. E aí eu queria só complementar a sua fala e a pergunta do Brito, que é o seguinte: o que a gente observa, o ideal é olhar isso num horizonte um pouco maior, mas a velocidade de crescimento de beneficiários, o setor vem crescendo, né? Vai continuar crescendo? É possível que se continue crescendo, mas um ponto de atenção é a velocidade de crescimento está diminuindo. O setor cresceu 1,5 milhão de 1 milhão e 400 mil beneficiários em 21, 287 em 22
e em 23 ele cresceu 1 milhão. Em grande parte, como o Feitosa colocou, foi um crescimento da pequena da empresa de 1 a 5, e se a gente amplia isso para 1 a 29, esse crescimento, as novas vidas, em 60, quase 60%, 57% vieram desse segmento, que é quem está tomando esse ajuste alto. Então, esse é um ponto de atenção. Nós temos Exato. 320 pessoas nos acompanhando nesse momento. Seguramente algumas delas são, e que bom que são, otimistas. Os otimistas, olhando para os números que estão sendo apresentados, costumam sempre dizer que um fator que poderia alterar esses números e essas previsões no sentido otimista é a evolução da economia e, especialmente, a geração de novos empregos. Mas o doutor Adriano, indo surfando contra a onda do otimismo, deixou escapar, numa primeira intervenção dele, de que hoje essa relação entre maior geração de emprego, impacto em maior número de beneficiários, já não é exatamente como era. Vocês poderiam brevemente explicar o que estão esperando em termos de emprego e por que, segundo o Adriano, que hoje, mesmo que ocorra uma geração mais forte de emprego, isso necessariamente não vai acelerar a curva de aumento do número de contratantes de planos? Você quer comentar primeiro, Adriano? Não, pode comentar, depois eu complemento. Porque você tem. Bom, deixa eu fazer um comentário só. O que a gente observava, o Brito, é o seguinte: quando antes da pandemia a gente via uma correlação mais forte até entre empregos e beneficiários do que entre PIB e beneficiário. Eu estava tentando relembrar aqui na minha cabeça com a sua provocação os números. Ela era, se eu não me falha a memória, de 90, acima de 90% com emprego, é a correlação, e acima de 80% com PIB. Né? Há uma previsão de crescimento da economia, menor do que aquela que aconteceu esse ano. Isso pode ser positivo. Os dados de emprego, eu confesso que eu já não me recordo qual é a estimativa de emprego para esse ano. Me está fugindo essa informação, não sei se o Feitosa tem. Mas o fato é que o que a gente tem visto? O crescimento não necessariamente está atrelado a quem está tendo um novo emprego, porque muitas vezes esse crescimento está acontecendo por aquelas pequenas empresas que são famílias, que não necessariamente têm a ver com emprego. Né? Feitosa, não sei se você quer complementar. Na verdade, sempre houve uma correlação muito forte e quem comenta isso tem toda a razão. PIB e emprego tem correlação forte com o plano de saúde. Entretanto, a gente quebrou essa lógica a partir da pandemia, porque parte das pessoas compram plano de saúde por medo de ficar desassistido. Então, essa foi a primeira motivação. A segunda motivação foi a explosão do número de microempreendedor individual no Brasil, que entre 2020 e 2023, nós fomos de 9 milhões de microempreendedores individuais para mais de 15 milhões de microempreendedores individuais. Então, o que tem afetado essa correlação é que nós temos um aumento do emprego informal de pessoas com outra lógica e que compram o plano de saúde sem necessariamente compreender todos os seus mecanismos, como, por exemplo, a questão do reajuste. Tem muito microempreendedor que compra, mas não entende, só entende na hora do reajuste que o seu reajuste não é o reajuste regulado pela ANS. Isso não é necessariamente culpa da operadora, é da pessoa, é do corretor, que tem uma parcela importante de responsabilidade na condução dessa venda, mas essas correlações já não são tão fortes. Obviamente que se a economia formal vai cair o número, mas elas não são tão fortes. A questão é que, se nós estamos no esteio do maior crescimento por conta do emprego informal, a gente agora está dependendo mais do PIB do que do emprego. Então, isso é novo. Isso é novo na série histórica. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado. E, de novo,
A gente precisa preservar aqueles que proporcionaram o nosso crescimento. Então, a diferença do remédio e o veneno é a dose. Se a gente não corrigir a curva de reajuste das pequenas e médias empresas, a gente pode destruir essa correlação de PIB, emprego, economia, em função do maior reajuste. Brito, uma consideração aqui, eu recebi uma ligação e uma mensagem, parece que o chat está desabilitado, por isso que não estão vindo perguntas. Nós vamos providenciar aqui a avaliação e correção do problema. Eu queria convidar vocês a assumirem o lado de análise a partir da ótica dos hospitais. O que ocorreu nos últimos anos, especialmente no último ano, foi uma transferência de ajuste. Operadoras pressionadas pelas suas dificuldades partiram para uma política muito agressiva de transferência para os hospitais das suas dificuldades de caixa. E aí, proporções inéditas de glosa, a demora em efetuar o pagamento por serviços já prestados apertaram enormemente o fluxo de caixa e a capacidade de investimento dos hospitais. Essa é a fotografia pelo lado dos hospitais diante dos números que aqui estamos analisando e comentando. Eu convido o doutor Feitosa a assumir a sacrificada posição de gestor de hospital. Como um hipotético gestor de hospital vê a situação específica de caixa dos hospitais no ano de 2024? Brito, esse é um indicador interessante quando a gente fala do que está disponível em dado público. Em primeiro lugar, porque quando a gente olha o gráfico que está no nosso observatório, a gente verifica que entre glosa inicial e final, esse número aumenta, né? Então, a glosa final ela aumentou. Há uma sensação de que o prazo de pagamento ele diminui, mas aqui eu faço duas considerações que são importantes. E eu falo sob a ótica de quem também acompanha as empresas. E a gente tem falado muito sobre isso com as empresas. Primeiro que, quando a gente mede da forma como o dado público é disposto, ou seja, a data de aviso e a data de pagamento, a gente tem um indicador econômico, contratual entre as operadoras e os prestadores de serviço de saúde, mas a gente deixa de observar a data em que o evento foi gerado, em que a pessoa foi atendida e que ela foi paga. Nós não temos esse indicador. Historicamente, nós sempre observamos que entre a data em que o evento foi gerado e a data em que ele foi pago, nós temos aí, em média, quase 90% das despesas sendo pagas em até 90 dias. E 10% das despesas pagas após 90 dias. O que a gente tem observado pontualmente em grandes contratos de empresas é que desacelerou esse processo e que antes o que era 90% pago em até 90 dias, hoje a gente tem 85, 70 e poucos por cento pago em até 90 dias. Mas isso é difícil de medir pelo dado público porque nós não temos a separação entre despesas médicas ambulatoriais, consultas, por exemplo, são pagas muito mais rápido do que internações médicas. E, do outro lado, as despesas médicas, que por serem mais complexas, por representarem o maior custo, o maior gasto, elas têm diferenças enormes. Então, já se leva em consideração a quantidade. Quando a gente fala aqui, este prazo de 34 dias, que chegou a 31 dias, a gente não está medindo a data de
de geração do evento, do atendimento, porque não existe esse dado público, e a gente está desconsiderando o volume financeiro, porque se tivéssemos esse dado público separando o que é ambulatorial do que é hospitalar, a diferença seria gritante, seria enorme. Então, Então, nós percebemos essa dificuldade e tentamos supri-la de alguma forma através de pesquisas feitas diretamente com os associados. exato. O dado da pesquisa feita agora em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, é de que apenas 72 hospitais, vejam bem, só 72 hospitais tinham a receber, por serviços já prestados, 2,6 bilhões de reais. Então, isso dá uma amostra do tamanho da dificuldade, de um lado, que as operadoras têm, e, de outro lado, a forma como elas estão gerindo essa dificuldade, transferindo, na verdade, a dificuldade do fluxo de caixa delas para o fluxo de caixa dos hospitais, que, por sua vez, acabam pressionando o restante da cadeia, fornecedores, fabricantes, estamos todos no mesmo planeta. Você acha, lhe pressionando mais uma vez, você acha que esse panorama de aperto do ponto de vista do fluxo financeiro deve permanecer em 24? Eu penso que a grande questão de quando você faz essa desaceleração do fluxo de caixa em qualquer operadora é que isto não é perpétuo. Então, em algum momento, a despesa que foi atrasada, ela tem que ser paga. E aí ela entra numa normalidade. E você fica refém desse processo, porque para você voltar a acelerar, você tem que assumir um pico de pagamento em dado momento que vai aumentar a sinistralidade. Então, quanto mais alavancada uma operadora está na sua desaceleração do fluxo de caixa, mais refém ela fica desse processo. Então, a observação que eu faço como previsão é que qualquer efeito gerado pela desaceleração dos pagamentos, ele não vai surtir efeito em algum momento ao longo deste ano. Então, o resultado será o que ele tem que ser. O problema é como voltamos ao que era antes, porque ficamos refém de um processo de desaceleração. Então, veja, esses deslocamentos todos que a gente tem observado, do crescimento de pessoas com despesas a prazo, da desaceleração dos pagamentos, de uma queda de receita em 2022 que está sendo compensada em 2023 com alta de reajuste, nós voltamos à nossa máxima. Como a gente não dá salto, a gente vai ter que lidar com a realidade. E o fluxo de caixa é uma delas. Então, eu penso que qualquer efeito que tenha sido produzido em 2023, ele não poderá ser perpetuado em 2024, porque a conta atrasada já chegou, né? E nós vamos ver isso em 2024. Eu acho, Brito, posso complementar? Eu acho que assim, vai depender, obviamente, vai depender muito do que acontecer com as operadoras, da sua capacidade de recompor as margens que elas precisam recompor, né? Ou vai através de receita, ou de diminuição de despesa, ou de ganho de eficiência. Que eu acho que esse é um desafio. Tem um trabalho muito grande sendo feito nas operadoras, acho que nos hospitais também, de ganho de eficiência. Quer dizer, é importante entender que talvez existe um limite para o dinheiro novo, para o dinheiro adicional, né? E eu acho que todo mundo concorda que pode fazer mais e melhor. Essa é a grande reflexão. Quanto que a gente vai conseguir ser mais eficiente dentro de casa, cada um de nós, para ajudar nessa equação, contribuindo para trazer a sinistralidade para baixo. O Feitosa comentou aqui que 22 a receita subiu, perdão, 23 a receita subiu mais do que a despesa, o que é bom. O que é bom, é preocupante de um lado, porque até quando se consegue aumentar a receita na proporção que está se aumentando, mas isso pode ser um sinal positivo. Recomposição de margem de operadoras no final do dia pode representar, sim, vamos dizer assim, uma atenuação dessa pressão em cima dos prestadores,
E os hospitais, por serem os grandes números, o hospital representa 48% do sinistro de uma operadora, né? Talvez sejam aqueles primeiramente impactados, né? Porque é um universo menor de atores no contexto dos prestadores. Então, eu acho que a pressão sobre prestadores vai depender muito, não apenas, mas muito, da capacidade de recomposição de margem das operadoras, ou da contínua recomposição de margem dos operadores, porque elas têm recomposto a sua margem, mas a despesa tem aumentado também, não na mesma proporção, que é positivo, mas também tem aumentado. Então, quando a gente coloca... Nós realmente, me desculpe, Feitosa, nós realmente estamos enfrentando um problema com o chat. Então, como alternativa, até para que as pessoas não fiquem sem poder enviar suas perguntas, eu queria tomar a liberdade de passar um número de WhatsApp, é o 11 981 81 3986. Repito, é o 011 981 81 3986. Perguntas difíceis, por favor, para o Adriano e para o Feitosa, podem ser feitas através. Eu queria remeter a nossa conversa a um outro aspecto dos números divulgados pelo Balanço Observatório ANAP, que é produzido em parceria com Arquitetos da Saúde e que a cada 3 meses vai trazer uma leitura da realidade econômico-financeira do sistema de saúde suplementar. E a análise é sobre produtos. O Feitosa já fez referência, e os números me parecem muito claros nesse sentido, de que a gente nota uma, eu me atreveria a dizer, veloz modificação em termos de produtos, registrando-se um aumento muito forte daqueles que envolvem coparticipação, uma diminuição muito acelerada daqueles que são nacionais e, obviamente, por consequência, uma ampliação daqueles que são regionais. Eu pergunto ao Feitosa e ao Adriano que outras características em relação a produtos dá para observar, como, enfim, eles comentam essa mudança na questão dos produtos. Brito, vou fazer duas considerações iniciais. A primeira delas, a gente tem trazido aqui dados de, como você bem lembrou, talvez o que é mais latente é, de fato, a coparticipação, que tem que ser, na dose certa, voltando a falar do remédio do veneno, tem um componente financeiro, ela é positiva, porque tem um componente financeiro de viabilizar ou o acesso ou o menor impacto no momento de reajuste, ela é pedagógica, porque faz com que aquele que use pense com o chapéu de quem paga, e ela é fiscalizatória, porque ela é um caminho de detectar fraude. Então, tem participação, acomodação, regionalidade. E tem uma outra questão que a gente não, que é importante ler, é o seguinte: se a gente ampliar um pouco esse espectro de 2014 a 2023, aqui o Feitosa está com o quadro 19 23, a única modalidade de operadora que cresceu foram as medicinas de grupo. Se você for verificar que elas têm um ticket menor do que as outras que comercializam. Isso também é um sinal de que quem contrata está buscando um menor preço, porque é o que precisa para caber no seu bolso, e também pela ausência, talvez, de informações do que seria um produto com mais valor. Mas essa é uma outra discussão que não é a discussão de hoje, né? Então, também tem uma mudança na modalidade de produto. E tem uma outra consideração que eu queria fazer, que é a seguinte: é muito importante que essa análise, que essa reflexão que a gente está fazendo aqui, seja feita localmente. A gente viu recentemente um evento da ANAP que, por exemplo, se você pegar um período desses últimos 10 anos, Mato Grosso e Goiás cresceram mais de 20%. Rio de Janeiro caiu 9% de beneficiários. Cada região tem as suas particularidades, e a gente sabe que está falando para os estados do Brasil inteiro, então é muito importante fazer uma reflexão regional a partir desses conceitos que a gente está trazendo para entender o que está acontecendo no seu mercado. O nosso Passo para você, Feitosa. Desculpa, Feitosa, só para dar uma informação, o nosso chat, a exemplo do sistema de saúde suplementar, ele é muito resiliente. Ele resistiu às dificuldades e voltou. Então, quem quiser fazer, por favor, as perguntas, o chat renasceu como um prenúncio do que poderá acontecer, como um prenúncio
de que nem tudo está perdido e que é possível encontrar boas novidades em 2024. Feitosa. Ótimo, ótimo. Foi muito didática essa parábola aí do chat. É, é inegável pelos indicadores que há um, um processo sistemático de downgrade nesse mercado. Então, nós temos um aumento dos planos de enfermaria. Deixa eu pegar um outro quadro aqui, que vai ficar mais fácil de mostrar. Então, aqui, vamos quadro a quadro. Então, os produtos regionais, eles aumentam, vão de 42 para 43, nacional ele começa a cair, estadual ele se mantém. Então, o grupos de município é o segmento que tem mais crescido ao longo do tempo e tem uma quantidade significativa de beneficiários. A maioria dos beneficiários já estão em produtos que são grupos de município. Se a gente volta muito no tempo, eram os produtos nacionais. Da mesma forma, os planos enfermaria, eles vão aumentando. Então, já foi 60, hoje é 62. Nós temos a coparticipação, que já foi 48 e vai a 53, e tem um aumento significativo. O que a gente tem percebido, se a gente fizer uma correlação entre reajuste e modelo de produto, nós temos duas coisas que nas nossas consultorias a gente tem observado. Primeiro que a maior resistência hoje do modelo que tradicionalmente nós víamos ainda é na região sudeste. Então, na região sudeste, há um conservadorismo maior em relação à coparticipação a produtos nacionais e à enfermaria, ainda que no sudeste nós já temos a maioria dos planos em enfermaria e a maioria dos beneficiários em enfermaria e em produto com coparticipação. Mas nós vemos um movimento, principalmente em algumas regiões, algumas praças específicas, como o Adriano comentou aí, de Mato Grosso, ou Goiás, a gente poderia comentar, o estado de Goiás, que é muito diferente do Sudeste, e o sul do país. Só para dar um exemplo, no sul do país, 70% dos beneficiários já tem plano com coparticipação. 60% dos beneficiários no sul do país têm plano enfermaria. Aliás, perdão, isso eu estou falando em 2014. Em 2023, no sul do país, a gente tem 82% dos beneficiários com coparticipação e 58% dos beneficiários em plano enfermaria. E o sul do país tem observado índices de reajuste menores do que o sudeste, por exemplo. Então, é uma diferença aí de quase 4 pontos percentuais. Enquanto o sudeste está com mais de 18% de reajuste médio nos planos coletivos, o sul está experimentando aí um pouco menos que 15% como média. Então, esse downgrade ele está sim atrelado a um menor reajuste, mas também as operadoras do sul têm bom resultado. A gente não pode afirmar isso categoricamente, porque tem muita operadora que vende no sul, mas vende nacionalmente. Então, nos parece que esse movimento dos planos mais regionais e com mais coparticipação é um movimento sem volta das operadoras, e a gente tem ainda uma reserva de um modelo que resiste mais a esse ostensivo de coparticipação com enfermaria no sudeste do país, que tem bastante beneficiário, é a maior praça do país, mas outras praças têm experimentado resultados interessantes a partir do momento em que elas deixam de maneira mais ostensiva esse modelo que alguns interpretariam como downgrade, né? Eu vou convidar vocês dois a começarem a responder as perguntas que estão aqui no chat e pedindo a gentileza
de serem respostas curtas para que a gente possa fazer a gentileza de Claro. formular todas as perguntas. Pergunta da Cláudia Viana. Os PMEs foram os propulsores do crescimento do mercado, mas também são os maiores usuários e geradores de liminares. Como equilibrar essa relação sem o reajuste adequado? Cláudia, essa pergunta é de US$ 1 milhão. Eu acho que é um ponto extremamente preocupante, você tem toda a razão. Eu acho que, primeiro, esse é um trabalho de longuíssimo prazo, na minha opinião. A gente tem um desafio de mudar a forma como a gente se comunica com o beneficiário. Tenho dificuldade em enxergar a mudança nesse ponto no curtíssimo prazo, embora você tenha, existem algumas decisões onde se respeita o contrato. No final das contas, eu diria, respeito ao contrato, independente do aspecto individual, social, que a gente respeita também, mas acho que é um contrato que tem que ser respeitado. Infelizmente, no nosso país, nem sempre os contratos, principalmente plano de saúde, são respeitados. E aí, esse é um desafio que eu diria que não é só da pequena e média empresa, é um trabalho nosso coletivo, de estar próximo a quem está tomando essas decisões. Existem núcleos técnicos de apoio à justiça que talvez são usados menos que deveriam. Esse é um trabalho de longuíssimo prazo, Cláudio, mas você tem toda a razão. Difícil. E talvez mais clareza de se certificar na venda de que ele compreende principalmente a questão do reajuste. Eu tenho a sensação que muitas vezes esses empresários, microempresários, compram sem entender totalmente. Então, talvez o maior treinamento para os corretores, o maior critério para aceitação do tipo de empresa, já existem critérios, né? Mas me parece que também não fica muito claro para eles algumas condições. E agora está ficando claro, então a gente vai ter esse momento aí de repactuar com eles também. Bem, Ricardo, há uma pergunta operacional, se o webinar ficar gravado. Sim, vai ficar. Pergunta, Rogério Ferreira da Silva, como vocês analisam a integração entre medicina ocupacional com o sistema de saúde suplementar como ferramenta de redução de sinistralidade? Fundamental. Eu acho que a gente pode fazer uma matriz entre dificuldade e assertividade. Dificuldade se conseguir a informação e assertividade da informação para entender se vale a pena. Hoje, as empresas, para conseguir dados de saúde, têm certa dificuldade e média assertividade, ainda que seja um dado muito importante, porque onde está a maior parte do dinheiro da assistência à saúde do colaborador, das pessoas. A medicina ocupacional deveria ter zero dificuldade de se juntar a essas informações e com assertividade imensa, porque tem alguém falando com o beneficiário. Então, eu acho que é super válido, super importante, muito subutilizado, mas é necessário um cuidado. Precisa transformar o médico do trabalho em alguém com uma visão também mais assistencial, porque senão a gente desperdiça um recurso que é importantíssimo. ou então, Feitosa, complementar o papel, a atuação do médico. No final das contas, eu acho que isso se remete a algo que está um pouco acima, que é o patrocínio do, vamos dizer assim, eu vou chamar de dono, que é a preocupação, que é o compromisso daquele que tem a perenidade com o negócio. Esses movimentos não acontecem também, muitas vezes, com a falta de compreensão de quem está tomando a decisão, o time de entender que esse é um caminho para efetivamente se cuidar de saúde. Você está coberto de razão. Eu acho que depende de uma mudança de postura de contratante plano de saúde. Lembrar que no balanço há uma estatística mostrando, há um número mostrando que o investimento das operadoras em prevenção não chega a 0,5% das despesas assistenciais. Ou seja, a gente produz hoje o desastre de amanhã. Ricardo Samarco, a coparticipação seria saída imediata para equalizar esses custos, independentemente da aplicação de outros meios? Acho que a coparticipação
ela, como eu disse, ela já tem sido usada como mecanismo, quase uma moeda de troca no, na hora de negociar o reajuste. Então, ela já produziu seus efeitos no que se refere ao sacrifício das pessoas em entender os seus excessos de uso. Então, eu penso que pode sim ajudar. A gente precisa lembrar que todos os anos a demanda aumenta, seja em consulta ou em pronto-socorro, isso aumenta. Então, as empresas olham para essa estatística aqui e começam a compreender que, se a população dela está fazendo essas médias, provavelmente não vai dar para reduzir muito mais. Se ela já tem coparticipação, não dá para ajustar muito mais do que o que já foi posto. E eu acho que o próximo passo, para que a gente não perca o efeito moderador e de educação que a coparticipação tem, é incentivar as pessoas para que elas participem de programas de saúde nas empresas, com o objetivo até de isentar a coparticipação daquele que está doente, daquele que está em tratamento, fazer com que a coparticipação seja um pouco mais inteligente, menos linear na sua cobrança, para que ela represente o que de fato a população, a forma como de fato a população utiliza. Então, algumas praças não têm mais espaço para ampliar a coparticipação. Portanto, a gente tem que transformar a coparticipação num mecanismo mais inteligente, entendendo como as pessoas utilizam, conversando com elas e fazendo com que ela reflita aquilo que não impede as pessoas de se tratar, mas continue evitando o excesso por si só. Então, temos que dar um próximo passo nesse sentido. Vitor, só um complemento de 30 segundos. Ricardo, esse é um tema tão importante, ele não é a solução, essa única saída, mas é uma das, vamos dizer, dos caminhos que ele faz parte da agenda regulatória da ANS 2023 a 2025. Se não me falha a memória, foi postergado, era para se ter apresentado alguma coisa no último trimestre de 2023 e acho que foi postergado para esse ano. Esse é um tema importante que está no radar da ANS, que precisa ser endereçado. Sim, que já foi tentado no passado enfim, não aconteceu. A Vitória Marzagão comenta essa questão do sonho, que ela chama de idealismo, de ver os planos trabalhando com prevenção, e o Valmer Carneiro, por que ainda existe uma desintegração de gestão de dados e ações de saúde ocupacional e saúde assistencial? Boa pergunta. Boas perguntas. Vitória, esse é o grande desafio. A gente está olhando por curto prazo e tem se olhado muito mais por curto prazo, mesmo talvez ciente de que o curto prazo está nos matando. Né? A gente tem a sensação que você tem que está se abandonando. Existem exceções, obviamente, mas se abandonando um olhar mais estruturante, né, que depende de muita confiança, depende de soluções locais. Eu acho que as mudanças acontecem localmente. É importante identificar o que se tem de oportunidade local. Mas você tem razão. O horizonte temporal é longo. O horizonte temporal para se colher os frutos de cuidar de saúde, ele é longo. E como o Brito comentou, o investimento, pelo menos aquilo que está público no balanço, é pífio. A gente tem plano de doença não de saúde no Brasil e as empresas também pouco fazem, que são aquelas que deveriam, principalmente as médias e grandes. Agora, já tem empresas, pena que são poucas, que decidiram cuidar de saúde e que estão tendo uma evolução de custos menor do que aquela que a gente vê no mercado. A saída passa por mudar a assistência. Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente mudou o mercado, a gente falou aqui de mudança de beneficiário, falou de uma série de questões, mas a assistência tem mudado muito pouco. E a saída passa por ela. O desafio é que o horizonte temporal dessa saída é longo e a gente está atrasado. O José Werner, Miranda, vale para você também, Werner. A mesma resposta vale para o Werner. o José Miranda propõe aqui um tema que também merece um evento à parte, mas, enfim, há evidências de que as empresas que contratam planos de saúde por meio de corretoras obtêm melhores resultados em termos de custos e satisfação dos usuários do que aquelas que negociam diretamente com as operadoras? Não, não.
eu acho até que pode ser o contrário, porque as corretoras, as consultorias, elas têm um melhor trânsito, um melhor acesso, porque são os produtores das operadoras. Então, o que eu questiono eventualmente é o quão técnica tem sido essa discussão, mas eu acho que os corretores mais ajudam nas negociações de reajuste do que as empresas que tentam fazer isso sozinho. Lógico que existe um perfil de empresa muito grande. Então, vamos imaginar uma empresa com 20 mil beneficiários. E aí a empresa adquire tal tamanho, ou adquire não tem, né? Que ela é mais efetiva que a consultoria eventualmente. Mas a maioria das empresas faz muito bem em ter uma assessoria, ainda que a discussão nem sempre seja tão técnica. Eu acho que não atrapalha. Eu Erasmo acho, Brito. Caetano. O Erasmo Caetano diz que durante boa parte da pandemia houve retenção de custo e ganho nas receitas por parte das operadoras. Após esse período, o represamento da demanda explodiu, o que era natural. Por que as operadoras não fizeram provisão ao invés da distribuição de lucros e dividendos, Adriano? Logo para mim, essa pergunta, Brito. Vou me antecipar Assim, aqui. eu acho que eu entendo o ponto dele, assim, teria sido, de fato, assim, eu só tem que tomar cuidado de não ser engenheiro de obra pronta. Mas eu diria que talvez em parte, e eu não tenho resposta para essa pergunta, sendo absolutamente honesto. Uma coisa é a gente estar dentro do furacão e não saber bem o que fazer. Naquela altura, talvez não tivesse noção do que ia acontecer a partir dali. Se tinha uma noção clara de represamento, sem dúvida. Qual era a proporção desse represamento? O que viria a seguir? É um bom ponto. A gente olhando para trás, acha que ele tem até razão, deveria ter feito, porque na eventualidade de haver distribuição, faltou nos anos seguintes. Mas é difícil a gente opinar sobre isso, né? Assim, fato consumado, difícil. Bem, nós A temos gente aqui. não pode, a gente não pode esquecer que o resultado que a gente demonstrou aqui das operadoras é também em função de resultado de aplicação financeira. Então, as operadoras hoje têm reserva técnica adequada, regulada pela ANS, e essa reserva técnica, inclusive, tem salvado muitas operadoras de fechar negativamente. Então, não significa que elas não usaram ou provisionaram isso. Até porque, se a gente tirar a aplicação financeira do balanço das operadoras, poucas têm resultado positivo. Temos que só fazer essa consideração também. Bem, nós temos um limite de tempo e, infelizmente, chegamos a esse limite. Eu queria agradecer muito as inúmeras perguntas e a participação das pessoas nessa nossa conversa sobre a situação atual do setor, relembrando que o observatório, o balanço econômico-financeiro do Observatório ANAP, ele está à disposição através do site da ANAP para ser baixado. Lembrando que nós teremos novas edições do balanço a cada 3 meses e a cada nova edição do balanço, uma nova reunião como esta, onde pretendemos discutir as conclusões que surgirem do balanço, que, como já disse, é feito em parceria com a Arquitetos da Saúde. E reiterar aqui o que tem sido a postura da ANAP. Primeiro, nós não acreditamos em nenhuma solução que desconsidere algum dos elos da cadeia. Há uma cadeia que começa com alguém contratando um plano de saúde, que passa por uma operadora fazendo uma intermediação administrativa e financeira, que tem um ponto fundamental nos prestadores de serviço que não existiriam não houvesse fornecedores dos prestadores, e todos eles deveriam estar a serviço de Sua Excelência, o beneficiário, o cliente ou o paciente. Se alguém quiser solução para os problemas de saúde suplementar, desconhecendo um desses 5 elos, nós podemos garantir com muita tranquilidade: a solução será falsa e inútil.
Portanto, é preciso ver como uma cadeia, e dentro dessa cadeia nós temos dificuldades de curto prazo, mas aparentemente a maior parte das nossas dificuldades vem de questões estruturais. E a gente caiu aqui numa pegadinha. A gente, como está com muito problema no curto prazo, não cuida do médio e longo. E, portanto, garante que o curto prazo fique problemático o tempo todo, pela falta de tempo para enfrentar as questões de médio e de longo prazo. Mas, enfim, são observações. Eu queria agradecer muito ao professor Adriano Londres e ao professor Luiz Feitosa e garantir que daqui a 3 meses a gente está de volta, trazendo junto conosco o chat, que já nos prometeu que estará participando desde o início da próxima reunião. Abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado.